Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. Expô-lo-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lanceis, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois se desviam este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependam da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo e a sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizem, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado, e falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem o possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até ao sacerdote. Cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha de meu povo leviamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Porque nos assentamos ainda, juntai-vos, e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus fez calar e nos deu a beber água do fel. Portanto, pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há bem, o tempo de cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm, e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basílicos,
contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis que a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota, não está, ó Senhor, em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, e espanto se apoderou de mim. Porventura, não há ungento em Gileade? Ou não há de lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Jeremias capítulo 9. Oxalá a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, e um bando de aleivosos, e estendem a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque o avançam na malícia em malícia. E a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos, cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fiéis. Porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provocarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior armam-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até aos animais. Andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedra, morada de dragões, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenderá isso? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, andaram após o propósito do seu coração, e após os balins que lhes ensinaram os seus pais. Portanto,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei de beber água de fel, e os espalharei entre nações que não conhecem nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após ele, até que venham a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também. E se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as suas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazirão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo o circuncidado, como incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos dos seus cabelos, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração.